E em São Paulo, especificamente, gente, a festa deve injetar 4 bilhões de reais nos setores de hospedagem, de alimentação. Isso é um aumento de 10% em relação a 2025. A estimativa é da Federação de Hotéis, de Restaurantes e Bares do Estado. E a gente vai conversar, então, com o Enio Miranda, diretor de Planejamento Estratégico e Governança da Federação. Bem-vindo mais uma vez, Enio. Obrigada por conversar com a gente. Uma boa noite para você. Boa noite, Muriel. É um prazer falar com você, os telespectadores aqui do CNN Money. Mais uma vez, estamos aqui. E sobre essa expectativa, essa injeção aí de 4 bilhões de reais no setor de serviços especificamente, a gente sabe o quanto o setor tem tentado aí evitar as pressões, principalmente quando a gente fala de um cenário de taxa de juros muito alto, tem sido difícil acompanhar o setor ao longo desses últimos meses, que está conseguindo aguentar, mas agora, especificamente nesse mês, a injeção vai ser intensa, hein? Explica pra gente. Pois é, Muriel, a demanda do turismo e do serviço de turismo, aqui no nosso caso, principalmente da hospedagem e alimentação fora do lar, vem crescendo, vem aumentando. A gente, esse ano, nós temos aqui uma previsão de cerca de 10,7% a mais do que no ano passado, o que é uma excelente notícia, né? Isso é causado, logicamente, aí, um bom momento da economia, mas principalmente pela melhoria da qualidade da oferta do produto turístico aqui no nosso estado, né? Nós temos diversificado muito as opções, as ofertas. Como vocês bem noticiaram agora mesmo, o Carnaval de São Paulo se transformou muito significativamente nos últimos anos. Hoje nós temos aí a semana inteira já o pré-carnaval acontecendo. O que você sabe, você lembra, a gente só via antigamente no Rio de Janeiro e na Bahia, né? Aí em Pernambuco. Agora nós temos o Carnaval de São Paulo competindo fortemente aí com esses carnavais tradicionais do país. Então, a notícia é muito boa, o setor deve faturar, nosso número está cerca de 3,84 bilhões, mas com uma expectativa muito forte de ultrapassar os 4 bilhões de reais de faturamento apenas na hotelaria e alimentação fora do lar. É onde se hospeda, onde vai comer, onde vai beber. Mas o setor, como você mesmo falou, tem segurado aí, represado o aumento da inflação. O aumento nos insumos, principalmente alimentação no nosso setor, ele quase nos últimos 12 meses dobrou a meta de inflação desse ano. Nós estamos aí batendo quase que 8% de inflação. E o setor vem tentando segurar. Mas quando há uma demanda forte, quando há um período como esse de alta, realmente é o momento de, a lei da oferta e demanda, né? É o momento de tentar minimizar um pouco esse impacto e o empresário tenta faturar um pouco a mais. Mas é uma boa notícia, um bom momento para a nossa economia do turismo no estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma. Enio, e a gente sabe que essa economia especificamente sentiu um impacto, para além de taxa de juros, recentemente a gente teve e acompanhou muito de perto também a questão do metanol, né, nas bebidas, que foi uma preocupação muito grande e eu imagino que a federação acompanhou de perto também esse impacto especificamente. Vocês sentem que agora essa preocupação, ela já passou? A tendência agora é que no carnaval seja uma página virada para conseguir recuperar as perdas? Olha, a crise do metanol no ano passado foi muito pontual, muito grave. Ela faz parte, na verdade, foi uma crise pontual dentro de um problema estrutural maior de bebidas ilegais no país. Nós acompanhamos muito de perto, formamos aí junto do governo do estado, dos outros setores de distribuição e o setor da indústria fabricante de bebidas alcoólicas destiladas, formamos aí uma força-tarefa muito grande para a gente tentar trazer soluções para essa questão. Felizmente, foi uma crise muito pontual, a população está mais segura, os estabelecimentos estão mais vigilantes e mais seguros. Agora, a gente sabe, o problema estrutural é um problema que ainda não foi resolvido e a gente está aí de olho. Nós estamos mais atentos, mais preparados, treinamos aí os empresários e os colaboradores dos estabelecimentos, como verificar, como proceder no caso de suspeitas de bebidas alcoólicas, e não tem tido outros casos graves como houve naquele período. Então, nós entendemos que sim, esse momento já passou, está cada vez mais seguro e o Folião pode se divertir à vontade aí pelo nosso estado e pelo país inteiro, né? Mas foi uma crise realmente muito importante no nosso setor naquele momento.
Pois é, e até a título de comparação, a gente está falando de uma injeção aí muito grande, uma injeção, inclusive, que vai aumentar 10% na comparação com o ano anterior. E eu queria entender, Enio, especificamente com relação a esse cenário econômico, se a gente consegue comparar com outras festas, outras celebrações, eventos assim que a gente percebe que acabam movimentando bastante São Paulo. A gente sabe que tem Fórmula 1 que movimenta bastante, alguns shows internacionais. O que a gente pode comparar nesse sentido de movimentação econômica para vocês com o Carnaval? Olha, hoje o Carnaval é o nosso principal feriado aí ao longo do ano. A cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, recebe muitos eventos internacionais, principalmente a capital, eventos de grande porte, que muitas vezes chegam aí até a 100% de ocupação da rede hoteleira na capital, em alguns locais onde esses eventos ocorrem. Mas o Carnaval, sem dúvida nenhuma, é o principal momento aí de feriados do nosso estado. O Réveillon, a Páscoa, vários outros feriados. Esse ano, inclusive, nós temos aí um número maior, quase 30% a mais de feriados que caem durante a semana no estado de São Paulo. Essa também é uma notícia muito promissora para o nosso setor. Então, é um ano muito... A expectativa da receita, da economia, da injeção de economia no estado pelo nosso setor, esse ano é muito positiva. Mas o Carnaval é o principal momento, né? É porque o Carnaval, ele, além da capital que se transformou nos últimos 10, 15 anos, o Carnaval, ele ocorre festas e as viagens em todo o estado, em todo o interior do estado e em todo o litoral, principalmente, né? Então, é realmente um feriado muito importante. A gente espera para a capital uma média de ocupação de 59%, na rede hoteleira, para o interior 82% e para o litoral 85%. Vale explicar que essa é uma média entre todos os estabelecimentos, né? A nossa federação representa do micro à grande rede, né? Então, como média, e também lembrando que algumas localidades muitas vezes emitem turistas mais do que recebem, então a média é muito positiva dentro da rede hoteleira, sem dúvida nenhuma, e o Carnaval é o principal feriado do ano no nosso estado, acredito que em todo o Brasil. Muito bem, a gente conversou com o Enio Miranda, diretor de Planejamento Estratégico e Governança da Foresp. Obrigada mais uma vez, Enio, pela presença aqui e volte mais vezes. Obrigado, Muriel. Estou sempre à disposição aqui do convite da equipe da CNN. Um prazer estar por aqui com vocês. Obrigada, uma boa noite para você e bom período aí de carnaval, que a gente sabe que vai ser intenso. Bom, pessoal,